Beleza. Começou a gravar aqui, pessoal. Então, assim, o que que acontece? Até agora, o que que a gente fez em SR? A gente viu como que se modela um sistema, a gente viu características de processos industriais, né? E a gente viu o controlador. Só que a gente não viu os dois trabalhando junto, tá? Então, essa semana passada agora, eu acabei procurando um programa alternativo àquele da Festo, que eu gosto de utilizar. Não achei nenhum que me agradasse muito, mas esse que eu encontrei, eu achei bem interessante, porque ele basicamente é um curso de controle, é como se fosse um curso de extensão. É um curso básico sobre controle e aborda muita coisa relacionada a controle daquilo que é básico, sabe? E eu achei assim é, que tá uma boa abordagem, apesar de ser um conteúdo talvez assim até básico, mas está bem escrito, mesmo que seja em inglês, está bem fácil a leitura, não está tão difícil, tá? E aí eu preparei alguns exercícios em cima desse programa. Então eu vou tentar apresentar o programa para vocês, né? Que eu achei que une um pouco aquilo que a gente viu no primeiro bimestre e une um pouco do que a gente viu no segundo bimestre, tá? Alguns exemplos. E vou tentar espelhar no meu computador e eu espero que vocês consigam ver, tá? É, Vamos lá então, vamos tentar. Eu estou gravando aqui a tela do meu celular, tá? Para mostrar para vocês o aplicativo. Ele tá. Primeiro, deixa eu mostrar aqui ele no Play Store, tá? Calma aí. Deixa eu pesquisar Play Store que é mais fácil. Aqui, ó, já apareceu, tá? Se você digitar lá, ó, deixa eu virar a tela, acho que vai ficar melhor. Experience Control. Olha lá, é o primeiro ícone que tá aparecendo aqui na tela. Então você pode pegar esse cara, é da Quancer, tá? E instalar no seu aplicativo. Ele está disponível para iOS, para Android, tá? E eu gostei dele porque ele basicamente ele é vamos falar assim, ele é um mini programa, tá? Eu vou abrir ele aqui para vocês. Controls. Vai aparecer como Controls na tela, tá? Então olha só, ele pega desde o básico, tá? Ó, introdução aos sistemas de controle, tá? Aqui integração com hardware. Então ele está separado em tópicos. E aí o que acontece? Você entra nos tópicos, ó. Olha só. E aí ele começa a explicar, tá? Ele começa a explicar e normalmente tem algum tipo de simulação envolvendo. Olha só, né? E aí você tem aqui os parâmetros que você pode trabalhar, tá? Então assim, é um mini curso, por isso que eu falo que é um mini curso, tá? Mas a parte que nos interessa hoje desse programinha é aqui, ó, tá? Onde fala sobre PID, tá? Controle PID. Então aqui tem o controle on-off, controle proporcional derivativo, proporcional integral. Integral wind-up vocês não viram, tá? E PID control, tá? Em todos esses módulos, em todos eles ele tem a explicação teórica e depois ele tem um exercício prático. E aí o que me interessou é a parte prática. Então, quando vocês forem fazer, vocês vão fazer as atividades de simulações, porque a teoria vocês já viram. Caso queiram ler, fiquem à vontade, tá? É muito bom o conteúdo deles. Aqui, ó, P&D Control, tá? Então aqui ele vai falar sobre
é a utilização do controle PID. Qual que é a sua utilização? Aqui ele fala sobre a utilização em manipuladores robóticos. E aqui, nesse caso do PID, do controle PID, ele vai dar o exemplo em cima de um controle robótico, tá? Então, pessoal, o que acontece, ó? Ele começa aqui explicando o PID, tá? Essa vai ser a fórmula que ele vai estar utilizando, tá? Kp mais Ki sobre S mais KdS, tá? Que está multiplicando a diferença entre a referência, o R é o set point e o Y é a variável de processo, tá? Então aqui ele vai explicar que o PID ele tem ação que trabalha com aquilo que já passou, o erro passado, né? Quem age sobre o erro passado é ação integral, tá? Ele tem quem age sobre o presente, que é ação proporcional, e tem quem age sobre o futuro, que é ação derivativa. Então, ele acaba explicando isso aqui no vídeo, tá? E aí ele coloca que esse U aqui, pessoal, ele é o MV, tá? Que a gente viu na sala de aula, a variável manipulada. E aqui ele está mostrando o Kp multiplicando todos os elementos, tá? Não somente naquela imagem lá em cima mostrava somente o Kp multiplicando sem multiplicação integral é ação derivativa, e aqui está multiplicando, tá? E aqui embaixo tem o exemplo, e aqui que eu quero que vocês desenvolvam o exercício, tá? Então aqui é em cima do PID. Então aqui, ó, ele fala, ó, controle de posição de uma junta de robô. E ele demonstra o diagrama de blocos desse controle. Então essa parte aqui, pessoal, é o controlador, tá? Que vocês viram aí no segundo bimestre praticamente, ação proporcional, ação integral e ação derivativa. E aqui, essa parte aqui é o modelo da planta. No caso, esse daqui é o modelo do motor DC, tá? Da junta robótica. No caso, essa junta robótica está sendo manipulada pelo motor DC nesse exemplo. Tudo bem? E esse elemento aqui, pessoal, é o nosso, ele está representando aqui o nosso elemento final de controle, que seria o quê? Nesse exemplo aqui, ele seria o nosso motor, tá? Então, essa informação de 5 e menos 5 é o limite. Aquilo que for calculado aqui dentro do controlador está limitado, se passar não vai ser jogado para o motor. Então vai estar limitado o sinal entre 5 volts e menos 5. 5 volts para rodar, por exemplo, no sentido horário, e menos 5 volts para rodar, por exemplo, no sentido anti-horário, tá? Então o sinal que for produzido pelo controlador que está aqui, ele vai estar limitado a essas duas faixas, tá? Aqui você vê uma banda morta, esse valor no meio de menos 0,1 a 0,1, tá? Então ele está simulando aqui a fricção, tá? Devido ao contato das partes móveis da junta, que faz movimentar o braço do robô, né? Muitas vezes você manda o comando e o braço não se move, né? Então eles simularam essa fricção, esse jogo, através de uma banda morta aqui na simulação, tá? Aqui, pessoal, vocês veem aqui a parte da planta, tá? Então você vê que a planta, ou seja, essa continha que tem aqui, ela está representando matematicamente o motor DC, tá? A junta robótica ali.
Então, você tem o K, que é uma constante, é uma relação entre aquilo que você dá de entrada no motor e aquilo que você obtém de saída, tá? Esse tal que está aparecendo aqui, multiplicando S, é a constante de tempo. Normalmente é um valor de 63% de toda a variação. Então você deu o degrau na entrada, você deu uma variação, né? Ele vai fazer uma curva. Então 63% desse valor, o tempo que levou para chegar em 63% é a constante de tempo. Então, em qual instante ficou igual a 63? Aquele tempo vai ser colocado aqui no valor de tal, tá? E esse S multiplicando por fora, pessoal, tá? Ele vem da onde, tá? Ele vem de 1 sobre S, tá? Esse S. Por quê? Porque, se vocês lembrarem, no primeiro semestre, a gente viu processos estáveis e instáveis. O processo estável, o que era o processo estável? Se você tem uma entrada limitada, né? Vamos supor assim, né, lá no tanquinho de nível, né? Se você tem uma entrada limitada, você aumentou a vazão aqui, né? Aumentou em 10%, por exemplo. A tua saída também vai ser limitada, então ela vai parar em um momento, tá? Então esse é um controle estável. Agora, se por exemplo aqui tivesse bloqueado a saída, se você desse uns 10% aqui, o que ia acontecer? Isso daqui não ia estabilizar, ela ia continuar subindo até o infinito. Então aqui é a mesma característica, você está utilizando, qual que é a ideia aqui dessa malha? Né? Você tem um ângulo de referência, tá? uma posição angular que você quer que o seu braço robótico tenha, e aqui você tem um ângulo de saída. Então, por exemplo, se você for aplicar lá, aqui você tem que aplicar tensão no motor para obter essa movimentação em ângulo. Se você aplica, por exemplo, 2 volts, tá? Você aplicou 2 volts, não significa que na hora que você aplicou esses 2 volts na entrada do motor, o motor só vai girar um ângulo, por exemplo, de 30 graus e vai parar. Não. Como ele está alimentado, a tendência é que ele vai continuar girando, ele não vai parar em 30 graus. Então, você colocou 2 volts no motor, ele vai ficar girando, né, eternamente ali com uma velocidade reduzida. Né? Então, esse integrador ele aparece, tá, em processos instáveis. Ou seja, você deu uma entrada limitada de 2 volts, mas a sua saída não foi limitada. A saída em ângulo de rotação que você está querendo do motor, ele não vai parar, ele vai continuar rodando. Por isso que tem esse S aqui, tá? Multiplicando no modelo da sua planta didática, tá? Então aqui, ó, em diagrama de blocos, o que você tem? Você dá um ângulo, você compara com o ângulo que você obteve do seu braço robótico, vai gerar aqui um sinal de erro. Esse erro vai ser multiplicado por Kp, Ki e Kd. Vai ser somado e aí esse sinal vai ser enviado para o seu motor, né, que vai ter um valor entre menos 5 e 5 volts e vai atuar, esse sinal limitado vai atuar sobre o seu motor e o seu motor vai interagir com essa junta e vai te dar um ângulo, tá? Então aqui, ó, olha lá, ó. Então aqui, ó, eu tenho o braço robótico, tá? Somente uma junta que vai estar trabalhando, ó. Eu vou correr a simulação, ó, tá? Então olha só, a única junta que a gente está trabalhando é essa daqui, ó, tá vendo? Só essa. Então nesse braço robótico a gente está controlando uma única junta. Essa entrada de controle, tá? Essa voltagem que está mostrando aqui
ele vai chamar de entrada de controle, mas na verdade isso daqui é a saída do controlador, tá? Isso daqui é a MV. Só que ele é entrada para quem? Ele é entrada para o motor, tá? Para o motor ele é entrada, mas para o controlador é saída. Então, os outros exercícios vocês vão ver escrito entrada de controle, mas entrada em quem? Entrada no caso aqui no motor, tá? Só que ela é o sinal de saída do controlador, tá? Então, ó, que é que está acontecendo? Ó? Quando ele dá esse pico, ele está indo, por exemplo, a 5 volts. Ele vai até 5 volts e aí acontece, ele faz com que o braço do robô se mova para cima, por exemplo. Eu acho que aqui está invertido, se não me engano. Eu acho que o pico para cima tá mandando para baixo, tá? E aí quando ele dá esse pico para baixo, ele vai mandar para cima o braço do robô, tá? E aí acontece, por que ele dá esse pico e depois volta aqui para zero, tá? Por quê? Porque ele fez a movimentação do braço do robô e se ele continuasse com essa tensão, o braço ia tender a continuar girando. Por isso que vai para zero o sinal, tá? Por isso que vai para zero o sinal, tá? E aqui, pessoal, a resposta de saída é a posição em ângulo, só que aqui em radianos, tá? Esse sinal vermelho quadradinho bonitinho que você vê aqui, ó, que é isso? Essa informação é a referência. No caso, ele está mandando de 1 para 0. 1 e 0, olha lá. O 1 é braço para baixo. Olha lá. E quando ele vai para 0, o sinal de referência vermelho, é braço para cima. Tá? Então ele está mandando a informação do que ele quer. E esse azul aqui é qual que é o ângulo que foi obtido. Tá? Vocês percebem aqui, ó, que tem uma levantada, ó, né? Tem uma... O que é isso daqui? Essa informação levantada a gente chama de overshoot, tá? Ou seja, você tem aqui o sinal de referência, no caso aqui o valor de 1 de referência, e aí o ângulo do seu braço subiu, só que ele passou. Ele foi acima, isso é o overshoot. E depois ele retorna para próximo aqui da posição desejada, tá? Então, até esse voltar, a redução desse overshoot se deve aqui, ó, porque o controle também mandou para 0, né? Então é isso que está acontecendo, tá? Então você tem aqui o sinal que ele chama aqui de controle de entrada, é o controle de entrada no motor e o ângulo de saída, tá? E essa parte aqui, pessoal, ó, você consegue controlar o KP, o KI e o KD. E aqui, pessoal, nessa parte de baixo, ele pede para você, ele pede para você fazer ajustes, ó, e verificar o que vai acontecer na prática, tá? Então, eu traduzi essas perguntinhas para o português, tá? Então, algumas informações básicas que vai aparecer, tá? Overshoot, eu expliquei, tá? Erro de estado estacionário. O que é isso? É aquele erro de offset, é o erro permanente que a gente viu. Ah, passou o momento de oscilação, ficou tudo estável, né? Qual que é a diferença? Então, esse erro de estado estacionário que aparece aqui é o erro permanente que a gente viu, tá? Tempo de resposta, pessoal, tá relacionado com a velocidade com que você consegue aqui na sua saída, ó. Se há um aumento na velocidade aqui, ó. Então, por exemplo, ó, se eu pego o KP e diminuo, ó, vou diminuir o KP. Opa. Ele fica com uma resposta mais lenta. Você vê aqui, ó, que aqui na barra do tempo, ó, existe um tempo maior.
né? E ele não consegue alcançar, ele também fica com um erro de estado estacionário maior. Você vê que há uma maior diferença entre o set point, que está em vermelho, e o ângulo obtido, que está em azul, tá? E aí quando você aumenta a velocidade, quando você aumenta o valor de KP, ó, ele fica mais rápido. Você percebe que ele fica mais rápido, ó, né? O tempo de resposta subida do ângulo é rápida, só que ele também fica com maior oscilação, dando vários overshoots aí, tá? Então, assim, então quando você vê entrada de controle, eu já expliquei o que é a resposta saída, vai aparecer bastante a palavra overshoot, tempo de resposta e erro de estado estacionário, tá? Que vai aparecer nos outros exercícios. Então você vai fazer esses exercícios, tá? Você pode, se você imprimir, você pode escrever na folha impressa, tá? Você pode também numerar as questões que eu enviei para você e aí você escreve somente a resposta correta do exercício, tá? Ok? Então, além desse do PID, pessoal, tem aqui o PI, tá? O PD e o proporcional, tá? O controle on-off não peguei para fazer, só peguei esses três aqui, já tá traduzido para o português. E aí vocês pegam na parte de simulação e realizem a simulação, tá? Vão lá na parte de simulação e façam. Caso queiram ler o texto, fiquem à vontade, o conteúdo é bom, tá? Mas a ideia é unir a primeira parte que a gente estudou, do primeiro bimestre, que é a parte de modelagem, no caso que está modelando o motor DC. Vai ter também a modelagem do tanque de água, que vai aparecer nessa parte, tá? Aqui sempre vai estar modelado o elemento que vai receber o sinal do controlador, que vai ser o elemento final de controle, né, a limitação dele. E aqui, ionina, que é a parte do controlador que a gente estudou, por último, tá? Então aqui é a referência e aqui é um sinal de saída. Tudo bem, pessoal? Eu espero que ajude vocês a compreenderem melhor, tá? O primeiro bimestre e o segundo bimestre trabalhando junto, tá? Esse é o objetivo da aula. Como eu expliquei, podem fazer numa folha avulsa e copiem somente a resposta que vocês acham correta. Podem numerar as perguntas e colocar as respostas que você acha correta. Não precisa copiar tudo, tá? E é isso, ok, pessoal? Caso você também pode imprimir a folha e escrever sobre a folha, tá? Pessoal, espero que essas simulações ajudem e até a próxima. Então, assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Atividade de simulação. Beleza, baixou. Então, olha só. Lá ele tem assim, tem lá o controle proporcional, tá? E lá em cima do controle proporcional, ele vai ter um texto explicativo que vem a ser o controle proporcional, tá? Caso vocês queiram ler, pode ficar à vontade, mas o meu foco é na parte de simulação. Então, lá vai ter o exemplo de um tanque de água, tá? E também vai ter de um motor DC. Então, assim, essas perguntinhas que estão aqui, ó, elas estão, essas perguntinhas aqui, elas já estão lá no aplicativo, só que está em inglês. Eu tentei traduzir para o português, tá? Aqui onde coloquei letra A, B e C é uma escolha única, tá? Onde tem um quadradinho é que significa que é mais de uma escolha, pode ser mais de um componente que pode ser escolhido, tá? Aí eu fiz isso para o controle proporcional. Deixa eu pegar aqui. Controle proporcional derivativo, tá? Controle proporcional integral
e controle proporcional integral derivativo. Tá? Então, todas essas perguntinhas aqui, ela tem no final de cada módulo, mini módulo que ele tem. Tá? E aí você faz os ajustes nos parâmetros e vê o que acontece com o dispositivo que está sendo simulado. Tá? E aí você responde, né? As perguntinhas aqui. Tá? Essa aqui, ó, essas de pergunta, qual que é o erro em estado estacionário, tá? Não se preocupe se não der verde. Porque assim, ele mostra qual que é as questões certas depois que você tenta responder, tá? Então, se você não conseguir bater essa daqui, fica tranquilo, tá? Porque eu também não consegui. Mesmo dando zoom na tela, não consegui. Mas assim, dá para ter uma ideia aproximada, tá? Então, é basicamente isso, tá? Então, essa aula que eu tô